Olá, rainha, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Café com Rainha. E na série Café com Rainha, eu respondo as perguntas feitas pelas rainhas que estão sempre comigo. E como funciona? Imagina que se você tivesse a oportunidade de tomar um cafezinho comigo e me fazer uma pergunta. É assim que funciona. Eu me sento aqui desse lado para tomar o meu café e fico imaginando você aí do outro lado com essa dúvida, fazendo a sua pergunta e eu respondo para você. E se você quiser que a sua pergunta seja respondida, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua pergunta numa das minhas mídias sociais, que o meu time vai selecionar as melhores perguntas para que sejam respondidas aqui no Café com Rainha. E você pode estar perguntando, mentor, e como eu vou saber se a minha pergunta vai ser respondida por você? Então, me siga, que você vai receber toda vez que for postado o Café com Rainha. Assiste, porque quem sabe hoje não é a sua pergunta que vai estar sendo respondida. E se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica ginecologista há mais de 25 anos, atuando no universo das mulheres na fase da menopausa e do climatério, e aqui na internet eu também ajudo você e todas as mulheres que precisarem a acabar com a barriga da menopausa, emagrecer de maneira saudável e acabar de vez com os efeitos deletérios da menopausa e do climatério. Então vamos lá? Será que hoje a sua pergunta vai ser respondida? Vamos que vamos. A primeira pergunta de hoje: como acabar com os calorões? Calorão, um sintoma que acontece para 8 de cada 10 mulheres, ou seja, é bem frequente. O calorão acontece porque ocorre um desequilíbrio hormonal e nessa queda do estrogênio tem um desequilíbrio no chamado termostato, que é um centro termorregulador no nosso cérebro. Então, quando o calorão acontece, ou seja, esse desequilíbrio, esse aumento da sua temperatura corporal, o seu corpo tenta compensar. E como ele compensa? Com sudorese. Então, você tem um aumento da temperatura e a seguir você transpira. E algumas mulheres, infelizmente, acabam tendo manifestações tipo palpitação, ficam mais ansiosas, dá um certo desconforto. E se formos parar para pensar, calorão é algo imprevisível. Tem mulheres, que pode ser o seu caso ou não, que tem 1, 2, 3 calorões por dia, ou à noite. E tem mulheres que têm 15 calorões por dia, ou calorão que não permite com que ela durma. O calorão é ruim de dia, o calorão é ruim de noite, porque durante o dia você não usa um creme, você não usa uma maquiagem, você não tem vontade de se arrumar porque está sempre melecada, você fica constrangida porque está todo mundo sequinho e você está sempre suada. Para você ter uma ideia, até que ponto chega essa questão do estar suada, eu já vi relatos de rainhas que andam de roupa de ginástica o tempo todo. E por quê? Porque sempre a pessoa que vai vê-la suada, transpirando, ela pode falar, ai, acabei de fazer exercício. Pensa o quanto é constrangedor. Se você está numa reunião, se você está num evento infernal, e à noite, que não te deixa dormir? Você vai dormindo, está dormindo gostoso, esquenta, transpira, descobre, passa de segundos a minutos, que ele pode durar de segundos a minutos, você volta à sua temperatura corporal habitual, cobre e descobre, cobre e descobre, você não dorme, um dia péssimo, no dia seguinte seu marido também não dorme e no outro dia você está um verdadeiro caco. Ou seja, o calorão, que é o sintoma mais frequente dessa fase da menopausa, do climatério, é o que muito impacta a mulher, pode ser o seu caso. Por quê? Porque é imprevisível. Imagina você não poder lidar com o calorão. Então, primeiro você tem que entender de onde vem, o que é, e o calorão para
90% das mulheres ele pode durar de 2 até 5 anos. E 10% das mulheres vai ter calorão a vida toda. E o problema não é só ter calorão, que é o que interfere a tua vida, no teu dia a dia, te causando todos esses constrangimentos. O problema é que o calorão está associado a maior risco para você ter mal de Alzheimer, infarto agudo do miocárdio e derrame. Então, não é só estar sofrendo. Quanto mais calorão, mais risco você tem. Então, tem que tratar o calorão? Tem. Tem que parar com isso, que pessoas podem ter te falado que é só esperar que passa. Passa 2 anos, 5 anos, talvez a vida toda. Não, não importa se é só um ano. O que importa é que você tem que tratar. Aí tem 2 situações. Se você já está magra no seu peso ideal, real, verdadeiro e definitivo, ou seja, imagina como eu. Eu tenho 1,58 m e estou com 51 quilos. Eu já estou no meu peso, que eu considero como meu peso saudável. Se você já está nesse peso e tem calorão, e não tem contraindicação para fazer a reposição hormonal, se você tem um excelente médico preparado, que eu chamo de menopausologistas, no meu time de médicas que trabalham comigo assim como eu, tem médicas preparadas para fazer o quê? A sua modulação hormonal segura com hormônios bioidênticos. Como é que é feita a modulação? Estradiol para o calorão, como suporte vem a progesterona, e para tratar o calorão, geralmente aqui já resolve. Essa duplinha aqui, que eu chamo de Batman, o estrogênio, e Rob, a progesterona. Então, isso resolve. Vale. Precisa de acompanhamento? Precisa. Precisa de um médico preparado? Sim. Tem que fazer exames? Também. Então, a modulação hormonal bioidêntica. Por que eu falo bioidêntica? Eu sempre gosto de mostrar. Se o seu corpo produz esse hormônio, imagine que essa é a sua molécula de estrogênio. É isso que vai ser reposto nesse tipo de modulação. Se o hormônio não é bioidêntico, ou seja, se a molécula não é igual, é esse aqui. Então, qual é que vai se encaixar melhor na tua célula? Esse aqui. Então, só para você entender a questão da modulação hormonal bioidêntica, um rápido gancho aqui: hormônio não dá câncer, rainha. Você não pode ficar sofrendo com medo de câncer. O médico preparado para cuidar de você vai mapear, vai pedir todos os teus exames, vai avaliar se está tudo bem, vai te explicar. E geralmente, na grande maioria, se você já está magrinha, é a cereja do bolo, ou seja, mais benefícios consideravelmente, e te trazendo em risco para câncer de mama, que eu sei que esse é o medão que você tem. A terapia de reposição hormonal bem feita, o aumento de risco para câncer de mama é 1 em cada 1000 mulheres. 1 em cada 1000. Então, vale sim você fazer. Agora, se você tem uma contraindicação, por exemplo, se você teve um câncer de mama ou um câncer de endométrio e não pode fazer, vem as estratégias paralelas, considerando que você está magrinha. Uso de fitoterápicos. Eu uso muito combinação de fitoterápicos, 2, 3, 4 fitoterápicos que associados potencializam o resultado. Tem que focar se a sua alimentação pode ser melhorada, mesmo você sendo magrinha. Tem que entender, por exemplo, se você está estressada, se você está ansiosa, porque o estresse e a ansiedade são disparadores de calor. Isso, se você não pode fazer. Então, dá para melhorar? Dá. É a mesma coisa da modulação hormonal? Não, não é. Mas dá para aliviar, sim, se você tem uma contraindicação. Se não tem contraindicação, tá tudo certo. Faça a reposição hormonal bioidêntica com o médico preparado. Agora, o outro extremo. Se você está acima do peso, com a barriga da menopausa, tem 10, 20 quilos a mais, o que eu recomendo, que é o primeiro passo para você tratar, para aliviar, para minimizar o calorão, e muitas vezes resolve, é você emagrecer, é você acabar com a barriga da menopausa. E eu sei que pode parecer difícil, mas dentro de tudo que eu ensino da metodologia do emagrecimento metabólico, é possível sim. Se você assistir nas minhas mídias, tem muitas alunas minhas que dão depoimento, o tempo todo eu estou falando desse tema. Então, é possível dentro da metodologia do emagrecimento metabólico do programa Magra Após os 40, que é feito para você que está nessa fase, é o único programa que existe para você que está nessa fase, você emagrecer quantos quilos você
desejar, porque você passa a entender o funcionamento do teu metabolismo para essa fase da menopausa e do climatério. Então, dá para emagrecer quantos quilos você desejar, e nesse emagrecimento, nesse acabar com a barriga da menopausa é um foco de inflamação. O que acontece? Na grande maioria das vezes o calorão vai embora, porque você entra em equilíbrio metabólico, e se sobrar ainda calorão, são as estratégias que eu citei para quem já está no seu peso. Então, se você está aqui inflamada acima do peso, primeiro desinflama, primeiro emagrece. É claro que você pode falar, eu posso fazer paralelamente? Você até pode fazer paralelamente a modulação junto com o emagrecimento nesse modelo da metodologia do emagrecimento metabólico, sim, mas não é para procrastinar. Melhorei do calorão, vou ficar com 10, 20 quilos a mais. Não faz isso, porque você está perpetuando, aí sim você está estimulando um corpo que está inflamado. Hormônio é ótimo para estimular o que eu chamo de um terreno biológico bom. Faz crescer margaridas, mas se o teu terreno biológico e o teu corpo não está saudável, ele faz crescer o quê? Erva daninha. Aí sim você tem um risco aumentado. Então, estando magrinha ou estando acima do peso com a barriga da menopausa, em ambas as situações, entenda o seguinte, é possível sim, 100% você acabar com o calorão, você não tem que sofrer. Calorão, apesar de ser um sintoma que é o que mais incomoda, você não pode ficar refém, e apesar dele passar para 90% das mulheres, você não pode ficar refém de uma vida desconfortável, sem poder ter o controle da temperatura do seu corpo, não sabendo se vem já, se vem daqui a pouco, se vem no evento, se vem à noite, se vem no momento agradável, te trazendo um grande desconforto para o teu dia a dia. Não, é possível sim você resolver isso, e calorão tem que ser coisa do passado. A próxima pergunta: o que é bom para a falta de libido? O que é bom para a falta de libido? Ela tem 41 anos, a rainha que fez essa pergunta, e não tem vontade nenhuma. Rainha, falta de libido é muito amplo. Você pode ter falta de libido por inúmeras situações. Porque você está cansada, porque a vida está estressante, porque você tem inúmeras responsabilidades, porque o casal deixou de se priorizar. Inúmeras situações que levam à falta de libido. O próprio cansaço é cruel. Mas eu também vou trazer e considerar agora que você está com declínio hormonal. Hormônios envolvidos na libido, o estrogênio envolvido na libido e a testosterona envolvido na libido. Se eu for considerar a sua idade, você está no começo da pré-menopausa, a não ser que você esteja numa menopausa precoce, que é apenas 1%, então eu não vou considerar. Eu vou considerar que você está no começo do climatério ou na pré-menopausa. Se você tem um estilo de vida estressante, está cansada, trabalha o tempo todo, cuida da casa, você tem a chamada dupla jornada, tem filhos pela sua idade, talvez você tenha filhos ainda jovens, você tem muita responsabilidade, talvez você durma pouco e isso piore mais ainda. Duas coisas acontecem aí. O teu cérebro, ele direciona a tua necessidade para a sobrevivência. E o que é a sobrevivência? Tem que dar conta do dia e a libido cai. Mas, paralelamente a essa questão do dia a dia que você tem que lidar, se você está estressada, a produção de testosterona é feita pelo ovário. Provavelmente nessa fase o seu ovário vai bem, a não ser que você tome anticoncepcional. Esse é um outro problema que eu já vou explicar. Mas a produção é via glândula adrenal, são glândulas que ficam aqui em cima do rim. Então, você tem dois pontos, dois locais que produzem a testosterona, que é o hormônio do desejo, é o hormônio relacionado à excitação, é o hormônio relacionado ao orgasmo. Então, seu nível hormonal pode estar baixo, seja por estresse, ou seja, como eu falei agora, se você toma anticoncepcional, porque 41 anos, se você não fez laqueadura, se o maridão não fez vasectomia, talvez você tome algum método anticoncepcional, talvez você use preservativo, mas se você toma anticoncepcional, o anticoncepcional aumenta uma proteína no fígado chamada SHBG, que é uma proteína transportadora. Então, se você tem 50 de testosterona, por exemplo, estou citando um número aleatório só para você entender,
de testosterona total, e se você tivesse que ter de testosterona livre, que é a que age na sua célula para executar a função, imagina que você deveria ter 15. E aí você não tem 15. Por quê? Porque essa proteína no fígado que se chama SHBG, ela prende a testosterona. Imagina que essa preside a testosterona. Você teria que ter 15. Só que o SHBG vem, prende a testosterona e ela não age. Então, se toma anticoncepcional, pior ainda. O que eu quero que primeiro você entenda agora? Como que você vive? Como é o seu dia a dia? Procure entender se a tua falta de libido sempre existiu, sempre. Foi piorando no decorrer dos anos com o teu parceiro. Mas também procure entender se não tem desgastes na própria relação. Depois que você entender tudo isso, começa a pensar. Como que está a sua rotina? Está over? Acelerada? Querendo fazer mil coisas? Como que está o seu nível de energia? Como que está o seu sono? Como que é o seu dia? Porque para que a libido aconteça, tudo isso tem que estar muito alinhadinho. Imagina que você alinhou tudo, não toma anticoncepcional ou resolveu suspender o anticoncepcional, eu sei lá, depende se você já teve filhos, depende se você... Mas imagina que você pode tirar também o anticoncepcional, vai discutir com a sua ginecologista, opte por um outro método contraceptivo, de repente coloca um DIU de cobre, por exemplo, cobre prata, pode ser que funcione, aí depende da indicação, depende da avaliação, mas que você queira liberar o teu corpo dessa proteína do SHBG que só baixa quando você tirar o anticoncepcional. E que você também agora decidiu organizar o seu dia a dia, não ficar tão sobrecarregada, investir na tua qualidade de sono. Por que eu estou falando isso para você? Não adianta eu dizer para você, toma um fitoterápico para aumentar a sua libido e faz o uso da testosterona, você precisa de um médico para aumentar a sua libido. Primeiro é olhar o que está te causando falta de libido. Tá, entendi qual é a causa. Agora vamos começar a resolver o problema? Como eu já disse para você, toma anticoncepcional, trocar o método. Tá muito cansada? Tá muito estressada? Reorganiza a sua rotina. Avalia como tá o teu relacionamento com o seu parceiro, com o seu maridão. Como que tá? Bom papo, conversa, o que mudou? Alinha tudo isso. Alinhou tudo isso? Ah, será que agora vai bem? Aí o seu médico vai avaliar, dosar. Se eu fosse sua médica, eu dosaria sim seus níveis hormonais, avaliaria teus precursores hormonais, que é o SDHA, avaliaria seu cortisol, só para ter uma noção de como estaria o seu nível de estresse, avaliaria o seu, já falei, o DHA e o SDHA, só para entender nível de precursores. Avaliaria seu nível de testo, pego o nível laboratorial, entendo que você já alinhou tudo isso e vou analisar se você precisa de uma reposição com testosterona. Vale repor? Vale, se for bem indicado, sem dúvida nenhuma. Precisa ser muito? Não, precisa ser o suficiente para atender às suas necessidades. Até porque, rainha, testosterona não é só bom para libido. Testosterona é bom para a tua energia, é bom para a tua memória, é bom para a sua massa magra, é bom para a sua massa óssea e, claro, também para a libido, porque se você está toda desanimada, o maridão pode reclamar, você, se é uma mulher ativa sexualmente, sempre foi, você vai achar que a sua vida não está legal e não é que você vai achar, não está legal mesmo. Então, a reposição com a testosterona vale. Se você tem um bom médico preparado, ele vai repor. Vou falar aqui quanto que eu reponho para as minhas pacientes. De 1 miligrama até 5 miligramas. Por quê? Porque é fisiológico. Reposição de 30 miligramas, 50 miligramas, não é sustentável. Eu vejo muitas rainhas recebendo prescrições de dose alta, aí não se fala em miligramas, eu estou falando de 1 a 5 miligramas. Se fala em porcentagem, tipo 1%, 1% são 10 miligramas, tá? 3% são 30 miligramas. Essa dose são doses mais voltadas ao público masculino. Se você usa uma dose alta, tipo 30, e tem que ser toda a testosterona do mundo, qual é o problema? Efeitos androgênicos.
Você pode fazer alterações, primeiro, você pode fazer alterações no teu sangue. O teu sangue pode ficar mais denso, mais grosso, aumentando o teu risco para ter complicações vasculares. Você pode ter acne, queda de cabelo, pele oleosa. Imagina, eu já tive uma paciente que caiu todo o cabelo dela aqui porque ela tomava 50 miligramas de testosterona. Não melhorou a libido e ela perdeu todo o cabelo e teve que fazer um implante, para você ter uma ideia. E tem efeitos colaterais que são irreversíveis. 2, engrossamento da voz não reverte e hipertrofia de clitóris, que também não reverte. Imagina você que tem uma voz toda feminina, começa a usar, e tenho casos, tá? Já atendi pacientes que os médicos prescrevem, certos profissionais, né? Não são todos os médicos, altas doses que não são fisiológicas para a mulher, e eu digo para ela, se o clítoris pode aumentar, aumenta mesmo. Já se depararam com isso, mas eu aviso. E a sua voz pode engrossar. E recentemente eu atendi 2 casos que vieram de outros profissionais com esses efeitos colaterais. Quando elas chegaram na consulta, eu falei isso. Agora, 60 dias depois, eu falei, volta lá e conversa. Doutora, a minha voz realmente está mudando. Eu disse, agora você toma uma decisão com ele. Então, reposição bem feita, vale. Precisa ser bioidêntica? Precisa, rainha. Tem hormônios aí que não são bioidênticos, aí é pior ainda. Não adianta querer fazer algo que o teu corpo não aceita. Então, testosterona bioidêntica numa dose que varia de 1 a 5 miligramas ajuda, claro, mas o todo tem que ter alinhado. Em algumas situações, alguns profissionais, eu prescrevo para algumas pacientes pontuais, eu faço também prescrição de fitoterápicos. Eu gosto de fazer combinação, por exemplo, de tríbulos com maca peruana, com marapuana, então eu combino alguns ativos e prescrevo e avalio. Funcionou, não funcionou? Se está indo bem, eu mantenho. Se não está indo bem, entra a testosterona. Por quê? Porque se a testosterona for feita em doses adequadas, você arrumando o contexto, o todo, você vai ficar super bem. Um beijão. A terceira pergunta de hoje é: estou na menopausa há 3 anos, não faço reposição hormonal. Posso emagrecer? Direto ao ponto, rainha. Pode emagrecer, sim. E, detalhe, não é a reposição hormonal que vai te fazer emagrecer. Sabe o que vai te fazer emagrecer? Você entender uma coisa, que o teu metabolismo, você está há 3 anos na menopausa, o teu metabolismo antes da menopausa era um, e o teu metabolismo agora, depois da menopausa, é outro. É claro que nessa transição, os hormônios mudaram, os hormônios entraram em desequilíbrio, mas tem um fator agravante. Você, sem se dar conta, sem perceber, foi engordando. Suponhamos que agora você tenha 10, 15 ou 20 quilos para perder. O que acontece no seu corpo? E associado vem a barriga da menopausa. O teu corpo está inflamado. E um corpo inflamado, o metabolismo está todo travado. Então, quando você pensa em emagrecer, e provavelmente também você vem tentando, dietas as mais variadas, restrição calórica, talvez malhar sem ter resultado, que mais? Tomar remédio. E aí você pensa, a única coisa que eu não estou fazendo é a terapia de reposição hormonal. Aqui no comecinho, na primeira pergunta que eu falei do calorão e do tratamento em 2 situações. Está fora do peso, tem que acabar com a barriga da menopausa para tratar o calorão. E para aquelas pacientes, né, já estou considerando que são minhas pacientes, e para aquelas rainhas que estão no peso, que podem fazer a terapia de reposição hormonal. Então, tem 2 situações, mas não entenda que repor hormônio é igual a emagrecer. Repor hormônio é importante para inúmeras funções, sem dúvida nenhuma. Eu sou fanzoca, desde que o seu corpo esteja alinhado para receber aquele hormônio. Eu digo, você quer estimular margarida? Esteja magra e saudável, para que as margaridas cresçam, ou seja, entra o hormônio super bem. Você quer estimular erva daninha? Usa hormônio estando acima do peso.
que você tem que fazer para emagrecer primeiro e deixar a terapia de reposição hormonal para um segundo plano? Aprender os alimentos que se adequam para a nova fase que você está vivendo. Eu chamo isso de identificar os alimentos certos para você. Porque mesmo você comendo uma alimentação saudável, se você não está emagrecendo, se você engordou e se você já vem um tempão tentando, o que está acontecendo? Você não está conseguindo saber quais alimentos certos para você. E por quê? O metabolismo era um antes e agora é um outro metabolismo. Só que nessa mudança, quando você pensa, vou pôr hormônio para emagrecer, não funciona. Repetindo, por que que não funciona? Porque o teu metabolismo está todo travado, porque 10, 15, 20 ou mais quilos acima que você precisa emagrecer, nessa fase você cria a barriga da menopausa sim. Com a barriga da menopausa você entra no estágio de inflamação crônica persistente, eu chamo isso de inflamação 24/7, e essa inflamação desequilibra todo o teu metabolismo e a reposição hormonal não se adequa para te trazer os benefícios que ela traz, porque ela tem benefícios. Mas o primeiro passo antes de fazer reposição hormonal, rainha, entenda isso, é desinflamar. E como desinflamar? Acabando com a barriga da menopausa. E como você acaba com a barriga da menopausa? Eu ensino sempre que existe, dentro do programa Magra Após os 40, que é o meu programa online de emagrecimento, a metodologia do emagrecimento metabólico. E o que essa metodologia aborda? Você conhecer o teu corpo, você conhecer a tua fisiologia, você entender o que mudou. Aí sim, você aprende sobre os alimentos, que é uma coisa super tranquila, super fácil, mas aprende sobre os alimentos, sejam gorduras, sejam carboidratos, sejam proteínas, para o teu metabolismo. E quando você entende a tua fisiologia, os alimentos no teu metabolismo, casou. Aí você sabe o que comer sem você ser refém de dieta, sem você ser refém de cardápio, sem você ter que passar fome. E isso é lindo, porque você não só emagrece, como eu emagreci 10 quilos, isso já tem 10 anos, como todas as alunas do programa Magra Após os 40 emagrece, você se mantém magra. E você se mantém magra com liberdade, com autonomia para comer do seu jeito. Então, você sabe o que você come para você emagrecer, você sabe o que você come para depois você se manter magra. E o muito legal é, viajou, saiu de férias, foi num evento, eu faço muito isso. E todas as alunas do programa Magra Após os 40 também, ou seja, tem liberdade, ninguém tira de você. Eu brinco que isso é o pulo da rainha gata para você se manter magra, rainha. Então, saiba o seguinte, vou voltar na sua pergunta. Pode emagrecer sem fazer reposição hormonal? Sim, com a metodologia certa, você deve e pode emagrecer sim, sem fazer terapia de reposição hormonal. E depois, se você me perguntar, vale fazer reposição hormonal? É a cereja do bolo. Dentre vários critérios, se você não tem contraindicação, por que não você potencializar a sua saúde se você tem um profissional preparado para te ajudar nessa fase e quando entra a cereja do bolo, que é a modulação hormonal, vai te trazer muito mais benefícios para a tua saúde. Mas o começo de tratar a menopausa é sim emagrecer. E emagrecer é o que vai te dar a sustentabilidade para que depois o teu corpo esteja preparado para receber uma modulação hormonal adequada, que é a modulação hormonal bioidêntica, seja com estrogênio, seja com progesterona, seja com testosteronas em doses baixas, para dar o toque final, para potencializar os resultados, para você ter muito mais saúde e muita qualidade de vida. É isso aí, rainha. Se você quiser ter a sua pergunta respondida no Café com a Rainha, você já sabe como fazer. Manda sua pergunta e me segue se você não me segue, para você ser avisada. Será que é hoje que a sua pergunta vai ser respondida? E se você acredita que o Café com a Rainha vai beneficiar uma amiga para ela aprender mais, para ela conquistar a saúde dela, se ela está acima do peso ou você,
juntas para conseguir emagrecer, para conseguir acabar com a barriga da menopausa, para acabar com os efeitos deletérios da menopausa e do climatério, afetando a tua vida, afetando a tua qualidade de vida, impedindo que você viva uma vida de excelência. Compartilha com uma amiga. Em duas, uma vai apoiar a outra, vai ser melhor ainda. Beijo no coração, deixa aqui seus comentários, o que você está pensando, qual a sugestão que você dá, qual é a sua próxima dúvida. Um beijão no coração, até o nosso próximo Café com Rainha.